Eu descobri que era empreendedor da pior maneira possível. Mas calma, vocês não precisam passar pelo que eu passei. Eu entrei em engenharia mecatrônica, meio sem saber direito o que esperar. Sorte foi tudo o que eu queria. Eu fiz grandes amigos, professores e colegas. Eu trabalhei muito, estudei menos, passei muitas noites sem dormir. Eu me lembro muito bem que eu fiz muitos projetos. Fiz esteiras, braços robóticos, fiz robôs, fiz até uma impressora Braille. Esse desenvolveu uma veia social que ainda pulsa muito forte em mim. A impressora em Braille era um projeto que era para ser apenas um projeto interdisciplinar, mas ficou muito maior do que todos nós. Bruno Cavalcante, Lucas Costa e Daniel Veiga. Nós fomos para São Paulo, competimos com doutores e pós-doutores. E quem diria, nós podíamos não ter ido, mas nós fomos, e nos jogamos, e ficamos em segundo lugar, nós, alunos do segundo e terceiro ano de faculdade. Mas nem tudo, meus amigos, são flores. Em 2009, meu irmão teve um AVC. Em fevereiro, meu pai perdeu o emprego. Em março, meu irmão ainda estava no hospital e nós não sabíamos a extensão dos danos. Em abril, nós descobrimos que ele estava com o lado esquerdo do corpo paralisado. Em junho, nosso orçamento começou a ficar apertado. Em julho, eu pensei em desistir da faculdade. Meu pai manda eu esquecer aquilo e ir estudar. Em agosto, meu pai decide fazer cirurgia de redução de estômago. Ele vai para a UTI e tem complicações. Fica entre a vida e a morte. Em outubro, o médico nos fala que meu irmão pode nunca mais voltar a andar. Em novembro, meu irmão volta à sala de cirurgia, dessa vez para colocar a calota do cérebro que lhe foi retirada na primeira cirurgia. Em dezembro, o ano finalmente acaba. E nós passamos por dificuldades financeiras. Eu decidi que não ia ficar parado. Eu decidi que eu tinha que arrumar um emprego. Eu arrumei. Eu fui trabalhar no shopping, pelo menos para poder pagar a minha faculdade. E eu trabalhei no shopping, enquanto meu pai se recuperava. Ele se recuperou. Meu pai perdeu 80 quilos e arranjou um novo emprego. Esse emprego envolvia, às vezes, trabalhar 3 meses fora de casa. E eu tive que assumir as obrigações que, às vezes, eu não estava pronto para assumir. Eu tive que levar meu irmão na escola, levar na fisioterapia, eu tinha que levar ele no médico, eu tinha que fazer mercado, tinha que pagar as contas. Tudo isso porque minha mãe não dirigia e eu tive que fazer isso. Eu não tive escolha. Porém, isso veio por uma coisa boa. Eu acabei descobrindo que eu era bom nisso. Eu era bom em administrar essas coisas difíceis. Foi aí que eu acabei descobrindo uma coisa. Como eu ia para essa fisioterapia com meu irmão, eu acabei percebendo que o meu empreendedorismo estava começando a surgir. A impressora que eu tinha mencionado antes não tinha dado certo. Eu tinha brigado com Lucas e Bruno. E eu estava muito ocioso. Eu não sabia direito o que fazer, eu estava procurando novas coisas para fazer. E foi então que, numa dessas consultas de fisioterapia, em que eu vivia perguntando: por que você faz assim? Por que você coloca ele nessa posição? Por que você anda desse jeito? Por que você não anda desse jeito? Eu tive uma ideia. Por que não usar os meus conhecimentos de engenharia para melhorar o tratamento de fisioterapia? E ainda de quebra, melhorar o tratamento dele. Seria perfeito, não? E foi então que eu juntei um grupo de pessoas e começamos a pesquisar sobre o corpo humano. E como ele funciona. Alunos de engenharia. Começamos, então, a pesquisar. Se nós soubéssemos que trabalhar com o corpo humano fosse tão difícil, que pesquisar, desenvolver, legalizar e vender fosse tão complicado, nós não tivéssemos feito. Mas nós fizemos. Nós criamos o Motus. Imagine um aparelho que detecta quando a pessoa tem a vontade de andar. Então, através de eletroestimulação, que são aqueles pequenos choquinhos, faz com que ela levante o pé. Isso dá mais segurança e faz com que ela ande de maneira mais segura. Tudo isso nos trouxe... Isso tudo era muito bom, mas não tínhamos nada na prática. E só tinha uma pessoa que eu conhecia que seria capaz de fazer aquilo, ainda na faculdade. E era o mesmo Bruno Cavalcante. Aquela pessoa que eu tinha brigado. Eu fui lá, engoli o orgulho e fui pedir desculpas para ele e
e pedi para ele voltar. E ele aceitou. Nós fizemos. Nós começamos a desenvolver e com os conhecimentos que nós tínhamos disponíveis na internet e nos livros, nós desenvolvemos um aparelho que controla o corpo humano. Foi fantástico. Nós ganhamos diversos prêmios por 2 anos seguidos. Nós abrimos uma empresa, nós viajamos para São Paulo 2 vezes, nós participamos de editais de R$400 mil, nós fizemos o comercial da nossa universidade, nós patenteamos o nosso produto, e tudo isso aos 20 anos de idade. Quando eu olho para trás e eu falo isso em voz alta, me parece incrível, né? Tudo isso me rendeu uma coisa muito boa. A minha universidade me chamou para ir para o Clinton Global Initiative. Mais um slide. Esse é um evento que ele acontece todos os anos. E ele acontece todos os anos nos Estados Unidos, e ele reúne jovens empreendedores do mundo todo, basicamente empreendedores sociais, em que eles trazem uma ideia. E essa ideia tem que mudar o mundo de alguma forma. E as suas ideias estão mudando. E eles trazem ideias e conversam e mostram as suas ideias para compartilhar e saber que vocês não estão sozinhos. Quando eu voltei para o Brasil, dessa viagem maravilhosa, eu estava inspirado. E eu decidi que eu tinha que trabalhar e eu tinha que colocar essa ideia para frente. Eu larguei o meu estágio de 6 horas para trabalhar somente na minha empresa. E eu trabalhei. Eu trabalhei muito, as coisas estavam indo para frente. Mas aí, o empreendedorismo não são só flores. As coisas ficaram um pouco duras. Para vocês terem uma ideia, devido à dureza do mercado em que a gente estava envolvido, eu não tinha renda nem nos próximos 5 anos. Então, eu tive que tomar uma decisão dura. Eu tive que dar um tempo na minha empresa, enquanto eu, pelo menos, me formo. Eu ganho conhecimento, experiência, e posso novamente empreender. Mas eu sei que as coisas não acabam aí. E eu queria deixar uma mensagem para vocês, que foi do próprio reitor da nossa universidade, lá em 2010, quando a gente foi pedir incentivo a ele, nós estávamos reclamando, dizendo que nós não tínhamos incentivo. Nós não tínhamos incentivo para viajar, nós queríamos participar da competição, que nós ficamos em 2º lugar, nós não tínhamos incentivo. E ele falou para mim: Daniel, engrenagem que não chia, não recebe óleo. Obrigado.